Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Juliana, geriatra da Goki. Hoje eu estou aqui para esclarecer alguns pontos principais a respeito dos testes disponíveis para coronavírus. Nós temos recebido muitos questionamentos de diversas pessoas a respeito desses testes, se elas devem fazer o teste ou não. Então, eu reuni as principais dúvidas que podem ser úteis para você também. Uma coisa que nós precisamos ponderar é que a Covid-19 ainda é uma doença nova, né? Em muita pesquisa atual acontecendo. Hoje nós estamos em julho, nós já temos muito mais informações do que nós tínhamos há 4, 5 meses atrás, mas o conhecimento científico a respeito desse vírus ainda está acontecendo. O enfoque hoje é falar sobre os testes diagnósticos e o que nós temos de dados mais recentes em relação a esses testes. Basicamente, nós temos 2 tipos disponíveis hoje para coronavírus. O primeiro deles é o RT-PCR, que é um teste feito com 2 cotonetes compridos que vão coletar secreção da nossa via aérea. Então, o primeiro cotonete vai coletar secreção da nasofaringe, é introduzido nas 2 narinas, e o segundo cotonete vai coletar secreção da orofaringe, vai no fundo da garganta. É um teste desconfortável de se fazer, necessita de profissionais capacitados para se fazer uma coleta adequada e tem que ser um teste mais profundo para ser realmente fidedigno, tá? Mas é um teste muito importante que consegue identificar o material genético do vírus. Ele consegue identificar os fragmentos de RNA que são específicos do coronavírus. Então, é um teste que a gente usa para fazer o diagnóstico na infecção ativa ou quando o paciente está no quadro agudo da doença. Nós sabemos que o pico de identificação do vírus, usando esse método, é de 3 a 7 dias a contar do início dos sintomas, né? Então, se o teste é feito de forma muito precoce, com 24, 48 horas, pode acontecer um falso negativo. Então, a gente sempre lembra que, se você fez esse teste e ele deu negativo, só saia do isolamento domiciliar, que é preconizado a partir do momento que você faz o teste, a partir do momento que você conversou com o seu médico e ele te autorizou. Porque muitas vezes pode ser necessário manter o isolamento, ou fazer uma segunda coleta, ou ter realmente uma avaliação médica especializada para poder te orientar, tá? A gente precisa lembrar que existem algumas pessoas que são muito pouco sintomáticas ou elas são assintomáticas e podem estar com o vírus presente e podem transmitir a doença. Então, no mundo ideal, nós teríamos que testar todo mundo semanalmente para saber quem está com chance de transmitir essa doença ou não, mesmo não tendo os sintomas típicos. Mas nós vivemos no mundo real, nós não vivemos no mundo ideal. Então, esse é um teste de difícil execução para se fazer em larga escala, não está disponível em todas as regiões do Brasil e nem do mundo. Então, nós acabamos priorizando esse teste nas pessoas sintomáticas ou que têm alguma orientação médica de se coletar esse teste, tá? No caso das pessoas que têm sintomas, que têm febre, dor de garganta, coriza, tosse, dor de cabeça, diarreia, os sintomas virais típicos, se elas fazem o teste e esse PCR vem positivo, está confirmada a infecção. Mas aí o que acontece? Algumas pessoas podem ter um PCR positivo de forma prolongada, 4 semanas, 6 semanas, 7 semanas. Isso não significa que a pessoa está transmitindo esse tempo todo, tá? Nós sabemos que a doença tem uma história clínica natural dela, que dura até 10, 14 dias, na grande maioria dos casos, e que se a pessoa está no 14º dia de doença, sendo os 3 últimos dias assintomático, ou seja, já melhorou, já não tem mais sintoma respiratório nenhum, já não está com nenhum sintoma da doença ativa, ela está autorizada a sair do isolamento. Essa permanência de PCR positivo não significa que ele transmite mais. Por quê? Porque o organismo daquela pessoa já combateu a doença.
Por isso, nós não devemos usar o PCR como um teste para avaliar a cura do paciente, porque podem sim permanecer algumas partículas na via aérea, mas isso já não representa um risco de fato, tá? Uma empresa, um local de trabalho não pode exigir de um paciente que ficou afastado, que teve a doença confirmada, um PCR negativo para ele voltar. Isso não pode ser uma exigência formal, porque cientificamente não procede, tá? Nós usamos o critério clínico de cura. Então, você pode, de repente, buscar uma autorização do seu médico, da pessoa que te acompanhou, dizendo que você está apto a voltar para as atividades. Aí você pode estar se perguntando, mas se eu não preciso repetir o PCR para ter certeza que eu me curei, então eu tenho que fazer a sorologia para saber se o meu IgG já ficou positivo, correto? Não é bem assim, tá? Então, o segundo tipo de teste que existe para o coronavírus hoje no mercado são os testes de anticorpos, as sorologias, tá? E a gente consegue dosar esse anticorpo de duas formas. Existe a forma de coletar o sangue na veia e existe aquele teste da ponta do dedo, também chamado teste rápido. Se a gente pensar nas doenças virais clássicas, nós médicos usamos a informação IgG para a pessoa que já teve a doença no passado, e IgM como a pessoa que está ainda na fase aguda ou subaguda da doença. Porém, o coronavírus é diferente. As informações mais recentes, os últimos trabalhos mostram que esse vírus ele se comporta imunologicamente diferente de outros vírus clássicos. Isso significa que o IgM ele pode demorar mais do que o normal para aparecer. Ele pode demorar 3, 4 semanas. Que já não significa a fase aguda daquele indivíduo mais. Ele já pode até estar curado da doença e ter um IgM positivo. Da mesma forma que o IgM e o IgG podem até não aparecer. A pessoa teve coronavírus de forma confirmada, mas existem trabalhos mostrando que uma parcela da população não produz anticorpos para esse vírus. Isso pode se explicar pelo fato que o vírus pode induzir outras formas de imunidade no nosso corpo que não passa pela formação dos anticorpos. Dessa forma, o que a gente conclui em relação a esses testes? Que sorologia não significa doença aguda, uma sorologia positiva. Quem de fato teve Covid pode desenvolver anticorpos futuramente, tardiamente, mas isso também não é uma regra, porque ela pode não desenvolver anticorpos. Então, se você teve Covid, não fique ansioso em dosar os seus anticorpos. É um teste, muitas vezes, sem cobertura pelo convênio, que não vai mudar a sua rotina, porque mesmo que você tenha um IgG positivo, as recomendações mundiais ainda são as mesmas da população geral, que é manter o uso de máscaras, lavagem de mãos sistemáticas, evitar aglomeração, isso se mantém igual para todo mundo. E, por fim, o teste rápido. O teste rápido, aquele da picada na ponta do dedo, teria como um objetivo identificar os anticorpos para coronavírus, mas o que nós médicos hoje sabemos é que foram muitas as decepções com esse tipo de teste, tá? Existe uma alta taxa de falso positivo, mas também existe uma alta taxa de falso negativo, de forma que ele não tem o poder de ajudar a tirar nenhuma conclusão. O paciente pode fazer o teste, acusar negativo, aquilo ser um falso negativo, e ele não saber se teve a doença, da mesma forma que ele pode fazer o teste, acusar positivo, aquilo ser um falso positivo, ele achar que está imune, sendo que isso não procede e sendo que isso pode ser um falso positivo. Então, a orientação por parte de grandes infectologistas e cientistas é que esse teste não seja usado. O uso indiscriminado, por ser de fácil acesso, por estar disponível em farmácias, em compras pela internet, pode ser mais prejudicial em dar uma informação errada do que ajudar com uma conclusão precisa. Era isso, espero que tenha dado para esclarecer a maior parte das dúvidas. Se esse vídeo acrescentou informação para você, compartilhe com seus amigos e familiares. E qualquer dúvida que surgir, fique à vontade para perguntar nos comentários, mandar um direct. Lembrando que aqui na Goki nós procuramos sempre as melhores informações e informação de qualidade para vocês, então contem conosco. Um abraço e até a próxima!